No Produtor Quer Saber, desta quarta-feira, vamos acompanhar a palestra da assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes. A apresentação foi sobre o que está sendo feito para melhorar a logística e a infraestrutura das nossas estradas e portos. Acompanhe. Então, eu decidi que traria para vocês a questão relacionada a quais são os problemas hoje, no geral, na logística e como eles têm afetado o agronegócio. Aqui na CNA, a nossa principal missão, todos os dias, quando a equipe de logística e infraestrutura acorda e vem para a CNA, a gente vem com a missão de como tornar o agronegócio mais competitivo em relação aos nossos principais competidores. E com relação à logística, são dois os macros caminhos que nós poderíamos seguir para atingir esse objetivo. O primeiro ele está relacionado com a infraestrutura adequada. Então, é necessário garantir o acesso, tanto rodoviário, tanto hidroviário, como ferroviário, aos portos exportadores. E não só garantir esse acesso, mas também aumentar a oferta portuária no país. Que, mediante esse aumento da oferta portuária, nós poderemos tornar os nossos produtos mais competitivos. E não adianta fazer rodovia, fazer ferrovia, fazer hidrovia, e não haver uma integração entre esses modais. Isso é muito importante, e, à medida da palestra, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Um estudo que a gente fez recentemente na Câmara Temática e Logística do Ministério da Agricultura, que mostra como a integração é importante para reduzir os custos de transporte. Então, isso vocês já sabem de cor, deve ter sido apresentado aqui ao longo dos dias, só chamando a atenção para como o agronegócio é importante para a economia do país. A gente tem os dados mais recentes, de janeiro a outubro de 2016, mostrando que, há muito, o agronegócio tem sustentado a balança comercial brasileira. Acredito que não seja novidade, mas eu trouxe só para contextualizar. E aqui nós temos um exemplo do mercado de grãos, mostrando que, hoje, Estados Unidos, Brasil e Argentina, eles respondem por mais de 80%, tanto da exportação de soja como da produção. E o milho está seguindo essa tendência também a uma boa representatividade nesse sentido. Isso é interessante porque, lá na frente, eu vou mostrar para vocês um comparativo de custos de transporte entre esses três países. E vocês vão ver como nós estamos perdendo quando comparado à Argentina e aos Estados Unidos. Aqui nós temos os principais produtos do agro, deve ter sido apresentado também para vocês. Nós já somos primeiros em diversos produtos, segundo e terceiro nos demais. Há 50 anos nós importávamos produtos e está havendo uma evolução nesse sentido. Hoje nós somos fornecedores potenciais em alguns produtos como o primeiro, mas já somos primeiro em vários produtos. E o que se espera é que em 2020 a gente seja o maior supridor, mas que isso está condicionado diretamente à logística do país, e nós vamos ver isso mais à frente. Não adianta a gente ter uma estimativa que, em 2050, a população vai chegar a 9,5 milhões de habitantes. Não adianta a gente saber que há disponibilidade de terra. Nós temos aí a nova fronteira agrícola, que é o Mato Piba, que foi comentado aqui pelo Tiago. E também não adianta nós sermos ímpares em tecnologia se o agronegócio não estiver aliado a uma boa infraestrutura logística. E aqui nós temos um estudo que a CNA realiza anualmente, que mostra a mudança geográfica da produção. Antes, nós, quando éramos há 50 anos, há 20 anos, a nossa produção estava concentrada na região sul e sudeste do país. Como vocês podem ver, o mapa ele é cortado no paralelo 16. Na nossa metodologia, isso significa que é indiferente o produto que estiver situado próximo a esse paralelo, é indiferente se ele for subir para os portos do Arco Norte, os portos da região Norte e Nordeste, ou se ele vai descer para o Sul e Sudeste, que o custo seria o mesmo caso tivéssemos a mesma infraestrutura. E nós vamos ver à frente que distingue bastante a infraestrutura da região Sul e Sudeste das demais regiões do país.
E aqui nós temos um dado interessante que mostra que, acima do paralelo 16, hoje, nós produzimos quase 60% de soja, milho e complexo soja. Mas só exportamos, pelos portos do Arco Norte, 20% desses grãos. O resto desce para o Sul e Sudeste para consumo interno ou para os principais portos, que a gente tem Santos, Paranaguá e Rio Grande, os principais portos hoje que escoam os nossos grãos, o complexo soja e milho. E daí a gente fez um comparativo. Desde de 2009 a gente faz esse estudo e a gente fez um comparativo com o último dado que a gente tem, que é de 2015. O mapa de 2016 está em elaboração, infelizmente ainda não ficou pronto, eu gostaria de apresentar para vocês, mas não vai mudar a qualidade da informação. Então, a gente tem aí que a produção de grãos, ela, acima do paralelo 16, que é a nova fronteira agrícola, ela cresceu 86%. Isso significa 8 milhões de toneladas por ano, na média, entre 2009 e 2015. E a exportação, ela cresceu mais, 177%, mas isso significa 2 milhões de toneladas ao ano. Então, aí a gente já tem um déficit. A gente cresce em produção 8 milhões de toneladas ao ano e só consegue crescer em exportação nos portos do Arco Norte. E se vocês observarem, nós temos Porto Velho, Itacoatiara, Santarém, Belém, Itaqui, Salvador, todos esses estão inclusos. Só cresceu 2 milhões de toneladas ao ano. Então, significa que todo ano a gente já nasce com um déficit de 4 milhões de toneladas por ano nessa região. Mas é interessante, chama a atenção aqui, vocês estão vendo aí no mapa umas setas de cor laranja, que mostra que houve um avanço interessante nos portos de Belém, São Luís e Itaqui. Então, nós passamos de 2009, de São Luís, por exemplo, de 2 milhões de toneladas para quase 7 milhões de toneladas, que foi com a instalação do Tegran, que é um terminal voltado para grãos. Então, observa-se que está crescendo, mas não está acompanhando a produção. Precisa de serem feitas políticas, o governo precisa dar prioridade na ampliação desses portos. Além disso, também, na liberação das autorizações, muitas empresas privadas estão pedindo autorização à ANTAQ para instalar seus terminais de uso privado. Então, há necessidade de agilidade nesse sentido. E aqui nós temos algumas razões que fazem com que o nosso custo de transporte seja tão alto. E a principal delas, e muito conhecida, é a nossa matriz de transporte, que é predominantemente rodoviária. Nós escoamos nossos produtos em cerca de 61% utilizando as rodovias, quando os Estados Unidos, por exemplo, utiliza o rio Mississippi e chega a ser 43% de uso das hidrovias, e o custo hidroviário ele chega a ser 30% o valor do custo rodoviário. Então, isso, de fato, faz uma diferença muito grande na conta no final. O governo ele tem o Plano Nacional de Logística e Transportes, o PNLT, que ele prevê que, em 2025, haverá esse equilíbrio da matriz de transporte, como a gente pode ver na última barra. Mas, não sendo pessimista, mas observando a situação que se encontra hoje o país, a falta de recursos para investimento, a demora para liberar licença para derrocamento em hidrovias, derrocamento em portos, enfim, para a expansão da infraestrutura logística, a gente vê que essa previsão ela não vai se concretizar. E aqui nós temos, voltando lá, aquele slide que mostra a produção exportação e produção de soja dos Estados Unidos, Argentina e Brasil, que corresponde a mais de 80%. Eu trouxe para vocês um comparativo de que não adianta nós estarmos entre os 3 primeiros e os nossos custos serem tão altos como a gente observa nesse gráfico. A gente vê que o custo de transporte da lavoura até o porto na Argentina e nos Estados Unidos ele cresceu pouco nos últimos 10 anos, um crescimento
muito diferente do que aconteceu com o Brasil. Hoje, os nossos custos de transporte em relação aos Estados Unidos e Argentina chega a ser 4 vezes maior. E daí vocês podem se perguntar, algum dia o Brasil conseguirá atingir esse patamar dos nossos competidores? Não. Isso é muito difícil de acontecer. Quando a gente pega 2003, a gente tem que ter uma análise qualitativa desse dado, que, em 2003, a produção ela estava muito próxima dos portos. Estava situada lá no sul e no sudeste. Depois, essa produção foi para o centro-oeste do país. Então, é por isso que esse custo aumentou tanto. Aliás, essa é uma das razões. A falta de infraestrutura. Onde se chegou a produção, no centro-oeste, também é uma das causas. Mas são as distâncias. As distâncias eram mais curtas, vencíveis de caminhão. Você fazia um trajeto de 500 km de caminhão, 200 km de caminhão até o porto. E hoje não. Hoje você gasta 1.500 km, 2.000 km para chegar até Paranaguá e Santos. A Argentina, a produção dela fica muito próxima ao porto. A distância da fazenda até o porto é de cerca de 200, 300 quilômetros. Então, a gente não consegue fazer esse comparativo com a Argentina, dadas as proporções territoriais de cada país. E, com relação aos Estados Unidos, a gente viu que a matriz dos Estados Unidos é predominantemente hidroviária, com custos 30% menores do que o rodoviário. Então, enquanto o Brasil não investir nas nossas hidrovias, a gente não tiver um equilíbrio da nossa matriz de transporte, então, dificilmente conseguiremos chegar a esse mesmo patamar. Mas temos algumas simulações, eu vou mostrar mais à frente, que mostram que nós podemos, sim, reduzir esse custo e sermos competitivos. Aqui, rapidamente, o último estudo do Fórum Econômico Mundial, que mostra a qualidade da nossa infraestrutura comparado com os países do BRICS, e nós estamos colocados, na maioria das vezes, com exceção das rodovias que perdemos para a Rússia, que ganhamos da Rússia, desculpa, nós perdemos para todos os outros países. E por que isso acontece? Porque o Brasil ele não tem investido em infraestrutura e logística. Na média dos últimos 10 anos, ele investiu 0,6% do seu PIB, enquanto Índia e China investiram 8%, como mostra aí os slides. Essa avaliação foi feita utilizando 140 países e nós estamos aí como últimos colocados, não só atrás do BRICS, mas também como um dos últimos colocados nos países avaliados. Aqui vem mostrando também outra razão para o custo de transporte ser tão alto. A nossa extensão rodoviária é pequena em relação a outros países. Basta a gente pegar o mapa do Brasil, a gente vê que há uma concentração muito grande de ferrovias na região sul e sudeste, mas, quando a gente olha o mapa, na região centro-oeste, a gente vê praticamente um vazio, você conta 3, 4, 5 rodovias. E aí vem mostrando que a extensão apenas da extensão total, 12% das nossas rodovias, são pavimentadas. E dessas rodovias pavimentadas, a última pesquisa da Confederação de Transportes mostrou que, pelo menos, quase 60% apresentam algum problema na pavimentação, na geometria da via, enfim. Então, desses 12% ainda, a maioria apresenta algum problema. E aí vem mostrando enquanto que isso onera o produtor. Aumenta o custo operacional, em média, quase 30%, e nas regiões norte e nordeste, onde a infraestrutura é mais escassa, chega até 35% na região norte, de aumento de custo de transporte em razão das condições das rodovias. Aqui só um dado curioso, que mostra que, se as nossas rodovias fossem melhores, a gente poderia aumentar o nosso trânsito, tempo de transporte, em 20%, uma agilidade, e gastaríamos muito menos com insumos. Hoje, a gente gasta 15% do frete em pneus e manutenção, quando a média mundial é de 3%.
E aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma previsão do PNLT para os próximos anos de como deveria se comportar a matriz de carga de transporte no Brasil. E, quando a gente compara com o real, a gente vê que estamos realmente muito aquém. O real, vocês vão ver aqui à esquerda de vocês, esse mapa em verde. Em cima, nós temos o mapa das ferrovias. E você vê que não tem integração nenhuma entre as ferrovias, hoje, atualmente. E embaixo nós temos o mapa das rodovias. Então, mostra que falta muito para que a gente consiga atingir a matriz de transporte idealizada para atender a demanda futura. Ferrovia, nós temos 29 mil quilômetros de ferrovia, só que só utilizamos um terço dessas. Só funciona um terço dessas ferrovias, sendo que 75% é cativo do minério de ferro. Então, o agronegócio não pode contar com as ferrovias para escoar os seus produtos. E não bastasse isso, a ferrovia ela apresenta outro problema. Aqui nós temos um comparativo do preço de frete rodoviário em determinado momento entre Rondonópolis e Santos. E a gente vê que o preço praticado, na média, é muito similar. Na literatura ou em práticas internacionais, a gente observa isso no resto do mundo, a ferrovia ela chega a ser até 30% mais barata do que a rodovia. E no Brasil isso não acontece. O que se observou aí, ao invés de se cobrar R$ 195 por tonelada, o preço correto deveria estar na casa dos R$ 160 por tonelada. Mas uma prática que ocorre no Brasil pela falta de concorrência, mesmo sendo um monopólio natural, as ferrovias sendo um monopólio natural, há como introduzir mecanismos de concorrência nas ferrovias. Você adotando conceitos como direito de passagem, tráfego mútuo, operador ferroviário independente, que nada mais é do que um caminhoneiro, entre aspas, vou colocar aqui, seria o caminhoneiro da rodovia, ou seja, você tem um vagão, você tem a locomotiva, você pede permissão à concessionária e utiliza da via da concessionária para transportar os seus produtos ou de terceiro. E a concessionária ela é remunerada nesse sentido. Então, se introduzisse esses mecanismos, se houvesse integração entre as ferrovias também, esse valor ele poderia ser reduzido, como é na prática mundial, mas isso não acontece. Então, a gente vê que esse é um problema sério que onera bastante o produtor, que já não utiliza as ferrovias como gostaria de utilizar. E aqui a CNT ela fez um levantamento de quais são os principais entraves nos modais, e foram nos 4 modais, que eu vou inserir portos, não é modal, mas nos 4 setores de transporte, a falta de investimento é o mais latente, é o que é apresentado em todos os setores. E aí nós temos um exemplo, voltando lá para os custos da Argentina, custo da Argentina, Brasil e Estados Unidos, que eu falei que a gente não consegue chegar àquele patamar dos outros países, mas a gente consegue, sim, reduzir o custo de transporte. Então, aqui a gente tem uma simulação. Se a BR-163 estivesse funcionando hoje, saindo lá do coração do Mato Grosso, de Sorriso, como é o exemplo aqui, indo até Meritituba, esse custo ele poderia ser reduzido. O custo praticado, em média, de Sorriso até Santos, hoje, para se transportar soja, é de $126 por tonelada. Se ela estivesse pronta, esse custo reduziria em $46 por tonelada. E a gente faz uma conta do que foi exportado nessa época que foi feita essa simulação, 28 milhões de toneladas, vezes esse adicional de $46 por tonelada, o produtor ele perdeu 1 bilhão nesse ano aí de 2014 por falta de infraestrutura. Ele poderia ter colocado isso de volta na renda do produtor que ele perdeu por conta de infraestrutura. A gente lançou alguns desafios para 2017, por exemplo. Com relação às hidrovias, foi lançada uma lei recentemente em que prevê que as eclusas sejam construídas
juntamente com as usinas hidrelétricas. Isso facilitou muito porque deixou de barrar o rio, porque antes se dava prioridade à construção de usinas e o rio ficava fechado. Mas é necessário que sejam feitos alguns avanços ainda nessa área. Por exemplo, tem que se definir um modelo de gestão e operação. Tá, com as eclusas prontas, com a dragagem, o derrocamento do rio, quem é que vai manter esse rio navegável? Então, isso precisa ser definido. Outra coisa que precisa ser feita também é com relação a um princípio que já está em lei, que é o uso múltiplo das águas. Que o princípio ele diz que deve-se promover igualdade tanto no setor energético como no setor de transportes. Por que isso? Porque, em 2014, a hidrovia do Tietê-Paraná, que transportava cerca de 6,5 milhões de toneladas de produto do agro, ela parou de operar, porque não choveu e se deu prioridade à energia. Então, todos aqueles empresários que fizeram investimentos em contratações, em barcaças, para fazer uma barcaça, a foto, vocês têm aí o exemplo de uma barcaça, para quem não sabe, que fizeram esses investimentos, eles sentiram uma insegurança nesse sentido, tiveram que demitir, tiveram que parar por quase 2 anos a operação do rio, e isso não pode acontecer. Então, é necessário que sejam garantidos, que esse princípio seja válido. A navegação foi retomada agora, no início de 2016, porque choveu, não porque foi feita alguma intervenção que garantiu que a navegação continuasse. E aí vocês podem ver, à esquerda de vocês, um mapa da BR-020. Essa BR ela foi planejada há 50 anos, foi comemorada agora por Juscelino Kubitschek. E até agora ela não foi concluída. Quando a gente rodou o modelo, a gente pensou que tinha alguma coisa errada, porque, se vocês observarem o mapa, ele tem como se fosse uma barriguinha de chope aí, né, que vocês estão vendo aí. E daí a gente pensou, não pode ser, deve ter um caminho mais curto que ligue esse ponto. E não tem, gente. Com capacidade para um caminhão bitrem que carrega 40 toneladas, esse é o caminho para se chegar ao porto de Pecém. Então, e o custo desse transporte hoje é de R$ 218 por tonelada. Daí nós fizemos a simulação. E se a BR-020, que está há 50 anos planejada, estivesse pronta? Esse custo ele caiu para R$ 153 por tonelada. E daí, quando você pega, parece uma besteirinha, né? Foi de 218 para 153, parece uma bobagem, aí vão por R$ 70 por tonelada, mas R$ 60 por tonelada, mas quando você multiplica isso por um caminhão bitrem que carrega 40 toneladas, dá cerca de R$ 2.600 que o produtor paga mais por falta da infraestrutura. Isso pesa muito, porque um grande produtor ele não escoa só um caminhão de soja, né? Então, o custo é muito grande. E é esse o trabalho que a CNA tem feito. A gente identifica os problemas, a gente faz simulação e a gente propõe algumas obras, tanto rodoviárias, como a gente pode ver aí, concluir a BR-020, por que não? Se já está há 50 anos em planejamento, se a gente viu que pode reduzir significativamente o custo de transporte, concluir a BR-163, que é aquele dado que o produtor perde R$ 1 bilhão por ano, em razão de ter que descer para os portos do Sul e do Sudeste. E sugerimos também obras ferroviárias para garantir essa integração e também o uso dos rios. Além disso, nesse trabalho, nós também, mas eu não vou entrar nesse detalhe, nós sugerimos também instalação de armazéns, tanto públicos como privados, na região. Isso também eu vou pular. É isso, gente. Muito bem.